uma boa terra. Aleluia. Abra comigo, querida igreja, em Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, fique à vontade. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 em diante, fala da carta que o Senhor enviou à igreja de Filadélfia, a igreja da Reforma, aonde muitos se identificam às vezes. E eu quero tratar de algo especial aqui essa noite com você, amém, irmãos? Algo para esse ano que se inicia. Leia comigo então o versículo 1, que diz assim, ou melhor, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, em primeiro lugar, vamos estudar esse versículo um pouco. Aqui diz que o que ele abre, ninguém pode fechar, mas também o que ele fecha, ninguém pode abrir, amém? Em algum momento da sua vida, ou talvez agora, você já esteve preocupado com o seu emprego? Você já esteve preocupado com o seu casamento? Em algum momento da sua vida, você já esteve preocupado com os seus estudos, ou com o seu ministério? Como você encontra hoje? E se encontrar neste lugar, preocupado com o seu futuro, com o que vai acontecer, em qualquer dessas áreas, ou qualquer outra área, eu quero dizer para você, irmãos, que a pergunta que nós devemos fazer não é essa, mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: foi Deus que abriu essa porta para mim? Foi Deus que me uniu a minha esposa, ou meu marido? Foi Deus que me deu este emprego? Será que foi Deus que me deu este ministério, o qual eu exerço hoje? Será que foi Deus que me abriu essa porta de eu poder estudar o que eu estou estudando hoje? Porque se foi Ele que abriu, ninguém pode fechar. Se foi Ele que te colocou nesse emprego, ninguém pode te demitir sem que Ele queira. Se foi Ele que te deu essa esposa, esse marido que está ao seu lado, ninguém pode tirar ele ou ela de você. Se foi Deus que te deu um ministério, ninguém pode roubar de você. Eu preciso entender que se eu andar no lugar onde Deus está me aprovando, onde Deus está me guiando, o que Ele me deu, ninguém pode tirar. O que Ele me colocou, ninguém pode roubar de mim. Por isso eu digo, irmão, se Ele te deu um emprego, só Ele pode tirar de você. E isso serve para qualquer outra circunstância da sua vida daqui para frente. Em todo o ambiente onde você estiver, onde você está, onde você colocar os seus pés, a primeira coisa que você tem que saber é se Deus te colocou lá. A primeira certeza que nós precisamos ter para nossas vidas é: Deus está realmente aprovando de eu estar aqui onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo? Porque se Ele está, descansa, para de se preocupar. Ah, mas está tão difícil o meu casamento. Descansa, foi Ele que te deu, Ele vai fazer. Está tão difícil o emprego onde eu estou, eu não aguento mais, estou cansado. Foi Ele que te deu, cara, aguenta. Porque o que Ele abriu, ninguém pode fechar. Agora importa saber, irmãos, que também o que não está dando certo, eu não devo insistir. Porque a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, nem mesmo você. Então às vezes nós nos deparamos com circunstâncias onde a gente insiste em algo que não dá certo. Às vezes, para jovens que estão aqui, às vezes insistimos em relacionamentos e a gente tenta e o negócio não dá certo, não funciona, mas você quer seguir o coração apaixonado, quando na verdade Deus está dizendo: ei, cara, eu estou fechando essa porta para você, sai dessa, eu tenho algo melhor. Às vezes você está batendo a porta de um emprego há tanto tempo: poxa, ninguém me chama para trabalhar nesse lugar. Cara, sai dessa, porque a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, por mais que você bata, por mais que você insista. Ah, mas então você está tendo conta que está escrito na palavra de Deus, Jesus ensina que o que batemos é preciso usar. Sim, tem portas que se abrem, irmãos, mas tem portas que não é Ele que abre. Aquela moça, aquela mulher que estava clamando, batendo naquela porta, ela não estava batendo na porta de Deus, ela estava batendo na porta de um juiz injusto. E de tanto importuná-lo, Ele abriu aquela porta.
Então a gente não pode confundir as coisas. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, não insista. Cara, eu quero pregar, eu quero pregar porque eu gosto disso, eu acho legal, eu acho tão bonito, fica lá com o microfone na mão pregando, mas se não está dando certo, não insiste. Eu quero cantar, eu quero tocar um instrumento, mas cara, se Deus não chamou para isso, não insiste. Eu quero ir lá nos lugares onde ninguém vai. Ah, isso é maravilhoso, Deus acha lindo, mas se Deus não te mandou, não vai dar certo. Por isso, então, irmãos, a partir de hoje, pense nisso. As portas que você está tentando abrir, está de acordo com a vontade dEle. Se você não tem certeza, pare de bater e vá orar. Vá falar com Ele, peça direção, espere um tempo maior, espere um pouco mais. Eu tenho inúmeros exemplos de relacionamentos que não deram certo, por conta de fazer as coisas correndo, fazendo as coisas apressadamente. Não, vamos que vamos, é isso, eu gosto, ela gosta, vamos embora, isso é o bastante. Não, não é. Precisamos saber se realmente ela ou ele vai te levar mais perto de Deus. E às vezes Deus faz não dar certo, porque Ele não quer o pior para você. Isso é só um exemplo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nessa carta enviada à igreja de Filadélfia, que eu preciso entender que há portas que Deus abre, ninguém pode fechar, mas aquelas que Ele está fechando, eu não posso querer abrir. Então ao invés de desanimar, eu vou deixar, vou largar tudo, não quero mais. Não, irmãos, espera Ele abrir a porta para você, mas a porta que Ele quer abrir para você. Amém? Aí o versículo 8 diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. E de novo ele repete, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Ele conhece as nossas obras. E mais, irmãos, Ele responderá de acordo com elas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, precisa abrir, diz assim, escute bem: eu sou o Senhor, Deus dizendo, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabe o que eu entendo, irmãos, aqui? Eu preciso cuidar a motivação pela qual eu estou fazendo o que eu faço. Eu preciso cuidar por que eu estou nos lugares onde eu estou. A partir deste ano eu preciso entender, cara, eu preciso saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu estou falando de Jesus para quem eu estou falando. Existe um propósito maior? Ou simplesmente faço isso porque tenho que fazer? Sabe que você faz isso por amor? Deus examina nossas obras, até aquelas que parecem bonitinhas, irmãos, e Ele vai responder de acordo com elas. E Ele diz primeiramente: eu conheço as suas obras. Ele conhece a motivação do seu coração, irmãos, para orar por alguém. Ele conhece a motivação do seu coração para querer estar em cima de um altar fazendo algo para Ele. Ele conhece a sua motivação para estar no emprego onde você está, na escola onde você estuda. Ele conhece essa motivação. E então, de acordo com isso, Ele diz: eu abro uma porta, e essa porta ninguém pode fechar. Irmãos, Ele abre uma porta. Amém? Eu tive várias experiências quando procurava emprego. Como acontece, irmãos? Quando te chamam para uma entrevista, no outro dia aparecem várias outras. Parece uma sina. Eu não sei se você viveu isso. Que coisa, irmãos. Mas uma porta pertence ao Senhor. Então às vezes a gente vai, agora, meu Deus, o que eu faço? Eu vou nessa, eu vou naquela. Cara, é uma porta dele. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Por isso que quando a porta é dele, o exame médico dá certo. Quando a porta é dele, a entrevista dá certo. Quando a porta é dele, você consegue ir na entrevista. Quando a porta é dele, as pessoas, sabe, elas gostam de você, elas aprovam você. Tudo se encaixa, o horário que você buscava. Quando a porta é de Deus, o horário que Ele vai te dar naquele emprego não vai atrapalhar você de fazer nada para o Senhor. Quando a porta é de Deus, até mesmo os dias que você vai trabalhar não vão ser pesados para você cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Isso é só um exemplo. Por isso a porta de Deus é perfeita, e essa porta ninguém pode fechar, mas você pode escolher não entrar nela. Não, mas esse salário é maior, mas o horário não bate. Mas o salário é maior. Então, irmãos, eu quero dizer a vocês vão fazer muitas escolhas este ano. Talvez já estejam fazendo algumas agora,
pense bem, uma porta eu abro e ninguém pode fechar. Ela é perfeita. Amém? Mas ele fala outra coisa aqui. Sei que você tem pouca força, que no original, irmãos, quer dizer, tem pouco poder sobrenatural. Você não é aquela pessoa que tem poderes milagrosos de operar maravilhas. É o que ele quer dizer aqui. Mas, ainda assim, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, para quem que Deus abre essa porta que ninguém pode fechar? Para aqueles que, mesmo não tendo superpoderes sobrenaturais, permaneceram firmes. Talvez você não é aquele cara que opera maravilhas por onde você vai. Você não é aquela mulher ungida, super ungida, que você acha que algumas são aí fora, que toca e as pessoas saem caindo. Talvez você não é aquela pessoa de uma fé extremamente super mega, mas você guardou a palavra, você não negou o nome do Senhor. Então tenha certeza que ainda assim, mesmo você não fazendo aquilo que você acha que deveria fazer, Ele conhece o coração, Ele responde segundo Ele, e Ele vai abrir essa porta para a sua vida. Ele vai permanecer firme com você, se você permanecer firme com Ele. Porque aqueles que permanecerem firmes em mim, eu permanecerei com eles. Então, irmãos, eu quero dizer a você que às vezes você se cobra demais. Às vezes você acha que para chegar em lugares muito altos você precisa ser muito usado, muito cheio da glória. Mas eu quero dizer para você que para algumas portas Deus vai abrir para você simplesmente se você guardar a sua palavra, se você obedecer a Ele, simplesmente se você entender o quanto isso é importante, simplesmente se você dizer: não, eu não vou negar o meu Jesus. Talvez eu não faça coisas sobrenaturais, mas pelo menos eu não nego Ele. Eu não sou aquele cara que vive voando para tudo que é lado, fazendo glórias e maravilhas por todo lugar, mas eu não nego meu Deus. Eu talvez não seja aquela mulher que realmente o que ela prega, meu Deus, é coisa sobrenatural, mas eu guardo a palavra dele, eu conheço, eu amo essa palavra. Eu talvez não seja uma pregadora ungida, super poderosa de Deus, mas eu conheço a verdade. Para esses, Ele abre a porta. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que se prostrem aos meus pés. Ele está dizendo que se prostrem aos seus pés. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu pergunto para você: algum momento da sua vida, irmão, você já foi perseguido por alguém? Por você crer em Jesus? Algum momento da sua vida você já foi caluniado por pessoas que se diziam ser crentes? Será que você viveu essa verdade, irmãos? Pois bem, no tempo de Deus, da forma dele, eu aprendo nesse texto que essas pessoas irão reconhecer que Ele não só está em você, irmãos, como ama você verdadeiramente. Com isso, eu digo para você: apenas descanse e deixe Ele cuidar disso para você. Às vezes encontramos perseguições, pessoas falam nos Face coisas horríveis a nosso respeito. Eu já vivi isso, irmãos. Achava que não ia viver, mas a gente passa por coisas que Deus prepara. E a gente vê aquelas calúnias, coisas mentirosas. Qual é a vontade que dá, irmãos? Qual é a primeira vontade? Espera aí que eu vou escrever um textão. É ou não é, irmãos? Eu vou fazer justiça. Ah, mas eu vou. Mas o Senhor está dizendo aí: e a minha é a vingança. E aqui Ele está dizendo: fica tranquilo, descansa, porque essas pessoas que caluniaram você, não acreditaram em você, que tentaram desanimar a sua fé, que, sabe, humilharam você por causa do que você acredita, chegará um dia onde eu, o Senhor, farei com que elas estejam diante de você, reconhecendo que Deus está em você. Essas pessoas vão reconhecer: cara, de fato Jesus mora na sua vida. Então, irmãos, descanse. Não caia na armadilha da calúnia, na armadilha da perseguição. Não caia na armadilha de querer dar um troco. Nós não precisamos disso. Amém? E nem Jesus precisa. Hoje mesmo eu vi uma palavra que eu já tinha escutado, essa frase: Jesus não precisa ser defendido por ninguém. Ele é sobre todas as coisas. Amém? Então descanse, irmãos. Jesus é na sua vida, você sabe disso. E isso é o bastante. As pessoas vão reconhecer você, Deus na sua vida, não pelo que você faz, mas porque Deus faz através de você. Elas vão reconhecer Jesus na sua vida, não pelo que você fala, mas porque Ele fala através de você. Então não adianta você exercer justiça, porque justiça pertence ao justo, ao Senhor nosso Deus, o justo juiz. Amém?
Então eu aprendo isso nesse texto. No dia certo, no dia de Deus, no tempo dele, aqueles que nos caluniaram, que inventaram mentiras, vão ter que reconhecer, vão ter que talvez pedir perdão para você. Aí vem o versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Que palavra, irmãos, foi essa que Jesus liberou para nós a respeito de perseverança? Onde nós encontramos uma palavra que Deus tem liberado para nós a respeito de perseverança? E em Mateus 10, 22 diz assim: Jesus disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E em Lucas 21, 19 diz assim: Jesus disse de novo: é perseverando que vocês obterão vida. Jesus disse para vocês: ei cara, persevera que você vai ter vida, persevera que você vai ser salvo. Essa foi a palavra de perseverança que um dia Jesus falou a nós. Então ele fala de novo aqui: visto que você guardou a palavra de exortação e perseverança. Que palavra eu guardei? A palavra que um dia Jesus disse: persevera porque você vai ser salvo. A palavra que um dia Jesus falou para mim: persevera que você vai ter vida. Então essa palavra que eu preciso guardar, irmãos. Eu preciso guardar a palavra que Jesus me disse: cara, fica firme, não desanima, não olha para as circunstâncias, não faz elas maiores do que elas são. Olhe para mim, persevera crendo que eu te salvei. Então essa palavra, ele nos exorta nessa noite: persevera nessa verdade. E que se você fizer isso, então eu guardarei da hora da provação. Mas são das provações que nós vivemos hoje? Não, da provação que virá sobre o mundo. Então entenda isso, irmãos. No Novo Testamento, preste atenção, a característica de uma pessoa perseverante, olha isso, se dá no fato desta pessoa não se desviar de seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então na Bíblia, na palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra perseverança, quando ela fala a respeito de alguém, significa uma pessoa que não se deixa levar pelas circunstâncias, significa uma pessoa que não se desvia do propósito que ela tem em Deus. Essa é uma pessoa perseverante, aquela que permanece leal à fé e compaixão para com as pessoas. Esta é uma pessoa perseverante, que mesmo quando as provações vêm, os sofrimentos do dia a dia vêm, ela permanece fiel. E eu pergunto: será que nós somos perseverantes? Quando as circunstâncias e sofrimentos vêm, qual a atitude que nós estamos tendo, irmãos? Quando as preocupações do dia a dia, as perseguições vieram, você largou o seu propósito? Quando as coisas não estavam andando como você esperava, você largou o seu propósito? Você largou o chamado de Deus para a sua vida em algum momento da sua vida? Por favor, volte para Ele. Seja perseverante, porque tais pessoas serão livres, guardadas em e por Deus de dias piores que virão. Vale a pena, irmãos? Vale a pena ser perseverante? Então perseverar é não abrir mão do meu propósito, não me desviar dele. Perseverar é continuar leal à fé e à compaixão que um dia Deus me mandou exercer. Então vem o versículo 11, do qual o Senhor falou a respeito dessa mensagem de hoje, que diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Este, irmãos, é o versículo chave dessa mensagem, especialmente a parte que diz: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Por isso a mensagem fala hoje sobre guardas do que tem. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo: retenha, guarde, conserve, agarre, prenda, abrace, dê atenção ao que você tem. E o que nós temos, irmãos? Do que ele está falando aqui? Deixa eu ajudar você. O que eu tenho hoje, irmãos, são bens, é um ministério, uma família, um emprego, dons. O que você tem, irmãos? Guarde. O que você tem, retenha, protegido, conserve protegido. O Senhor está dizendo: ei, o que você tem, que na verdade eu te dei, guarde isso.
Não deixe ninguém roubar de você. Não deixe ninguém tomar de você aquilo que eu te dei. Eu te dei uma família, eu te dei um ministério, eu te dei bens, eu te dei dons, eu te dei emprego, eu te dei o que você tanto orou e pediu, eu te dei saúde. Então guarda, retenha, esconda, proteja o que eu te dei. Então eu quero dizer isso para você, irmãos, nós precisamos atentar para essa verdade. Eu preciso guardar o que Deus me deu. E como é que eu faço isso, irmãos? Orando, buscando, sendo fiel, acreditando, investindo. Deus te deu um esposo, uma esposa, guarde ele, proteja, esconda debaixo das asas do Senhor, ore por ele, ore por ela, impõe as mãos, ame, abra a mão dos seus 50% em favor dessa vida, sabe? Se Deus te deu uma esposa, um esposo, pare de olhar os defeitos, exalte as qualidades, deixe os defeitos para Deus cuidar dele ou dela. Se Deus te deu um emprego, pare de reclamar do horário, pare de reclamar da viagem que tem que ir até lá, glorifica o Senhor que você tem um salário. Guarde o que você tem, não se deixe levar pelas opiniões dos seus colegas que nem Deus tem. Eu digo, cara, isso aqui está muito demais, isso aqui está puxado demais, eu vou largar, cara, o problema é seu, é o meu emprego que Deus me deu e eu vou honrá-lo. Proteja. Eu perdi a maior bênção da minha vida no meu emprego uma vez, por conta de uma burrada de seguir palavras de outras pessoas. Então eu posso dizer isso, irmãos, não se deixe levar por colegas, não se deixe levar por opiniões de pessoas que já estão até desanimadas. Não, persevere, guarde, proteja o que Deus te deu. Deus te deu um ministério, então ore, busque, jejue, renuncie em favor dele. Um ministério de pregação não é só subir aqui, ler um texto e tentar fazer as pessoas entenderem algo. Você precisa estudar a palavra, aprender a palavra. Você precisa ter alguém exercendo autoridade sobre a sua vida. Ter um ministério é isso, é depender de alguém também. Guarde, irmãos, guarde o que Deus te deu. Você tem dons, por que não usa? Proteja, mas seja usado por Deus. Como é que eu guardo os dons e os talentos que Deus me deu? Mantendo-me humilde, reconhecendo sempre que é Ele que me deu. Eu só perco de ser usado por Deus um dom quando eu acho que o dom é meu. Então guarde, mantenha-se humilde, reconhecendo que Ele é sobre todas as coisas, Ele é através de você. Guarde o que você tem, irmãos. Guarde o que você tem. Quem aqui está saudável hoje? Tem saúde? Opa! Vem! Como é que eu guardo a minha saúde, irmãos? Comendo bem, cuidando do meu, sabe, praticando exercício sempre que possível. Como é que eu cuido da minha saúde? Não comendo o que não presta, dormindo bem, descansando bem. Guarde a sua saúde. O cara, Senhor, me cura, Senhor, mas não é capaz nem de tomar um remédio quando o médico manda. O cara, Senhor, me cura, mas não vai nem no médico saber o que é para poder nem orar para Deus, não sabe nem o que é. Senhor, eu estou doente, me ajuda aí. Cuidar da saúde também é depender às vezes de um médico. Não sempre, nem totalmente, amém, irmãos? Mas já orou, não deu certo? Vai lá, procura um especialista. Faça o check-up. Quem é que faz check-up todo ano aí? Ai, meu Jesus. Boa, tem alguém, amém, aleluia. Eita glória. Isso é bom, irmãos, previna. Isso é guardar a minha saúde. Mas para que eu preciso guardar, pastor? O versículo continua dizendo: para que ninguém tome. Ou seja, que ninguém tome, ninguém roube, ninguém pegue a sua coroa. Mas quando é que a gente pede alguma coisa, irmãos? Sabe? Deixa eu dar um exemplo aqui, bem rápido. Eu tenho um colega meu lá de trabalho, que estava andando no centro nessa época de Natal. Quem sabe como é que é o centro de Porto Alegre na época de Natal? Forte, né? Ele estava lá com a namorada dele, beleza, celular no bolso na frente. E no meio do mucuvuco, na verdade, ele nem percebeu que levaram o celular dele no bolso da frente da calça. Imagina, forte. Mas eu pergunto, por que será? Claro, vamos, né, de certa forma, há uma habilidade do ladrão, claro. Mas, irmãos, por que nós perdemos? Por que nós somos roubados de alguma forma, irmãos? Porque nós nos distraímos em algum momento. Porque em algum momento nós não guardamos o que temos. Ah, mas estava no bolso. Se pegou porque tinha como ainda, né? Podia estar em outro lugar. Mas isso é outra coisa. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que sempre que a gente perde alguma coisa é quando a gente nos distrai. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. E aqui é algo fundamental para você entender essa noite. Não precisa abrir, mas escute isso. Em João capítulo 21, diz assim: olha o que acontece muitas vezes com a gente, e por isso que nos é roubado aquilo que Deus nos deu.
Jesus está falando com Pedro e diz assim, o texto: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Por 3 vezes Jesus perguntou, amém, irmãos? Todos conhecem a história. Por 3 vezes Pedro diz, eu amo o Senhor, amém. Aí, no versículo 18 diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me. Pedro voltou-se, ele estava falando com Jesus, amém, irmãos? Estamos caminhando para frente. Mas ele voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia, mas todos sabemos que era João. Aí versículo 21, quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Sabe, irmãos, uma verdade que o Senhor falou muito forte no meu coração quando me deu esse texto, que muitos de nós perdemos o que temos, porque nos distraímos olhando para o que os outros têm, nos preocupando com o que os outros têm, nos preocupando com o que os outros deixam de ter. Certa vez, conversando com uma pessoa a respeito de dar oportunidades, de ver outras pessoas crescendo, essa pessoa conversou comigo e disse, mas, sabe, essa pessoa talvez não esteja pronta, e essa pessoa isso, e essa pessoa aquilo, começou falando daquela pessoa, e o Espírito Santo começou a falar lá no meu interior, cara, essa pessoa está vendo tanto a outra que não consegue ver a si mesma. E eu comecei a pensar nisso. Então quando o Senhor falou nesse texto, eu já lembrei, juntei tudo, irmãos. Quantas vezes nós criticamos nossos irmãos e não guardamos o que nós temos? Eu quero dizer para você, irmãos, que talvez no ano que passou, de 2019, você cresceu espiritualmente, talvez você amadureceu, você se tornou uma mulher, um homem muito melhor em Deus, muito mais cheio do Espírito Santo. Agora eu quero dizer para você, não caia na armadilha de agora, porque você chegou a um lugar, olhar para os outros que estão ao seu redor, não se distraia. Não se distraia, continue olhando para você, guarde o que você tem, irmãos. Porque sempre que você distrair, olhar para o lado, há um grande perigo de você perder o que você conquistou. Nós só perdemos algo quando nos distraímos. Isso serve para mim também. Às vezes eu parava para reparar demais o que as pessoas estavam pregando, falando, ensinando, conversando comigo. E às vezes eu começava a comparar. Nós não somos dignos disso. Guarda o que você tem e ore por aqueles que ainda não têm. Mas não repare demais, porque você pode perder o que você conquistou. Por isso o Senhor nos diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Coroa, irmãos, é algo que você já conquistou, é uma vitória, amém? É algo que você adquiriu, é uma autoridade maior, você já chegou no lugar. Agora não olhe para as pessoas achando que elas são menores do que você, amém? Sirva elas da melhor forma possível, mas não se deixe levar pelo que elas fazem ou deixam de fazer, pelo que elas falam ou deixam de falar. Se você entendeu uma verdade e o teu irmão ainda não entendeu, não condene ele, guarde a sua verdade que você entendeu. Amém? Então o Senhor falou muito forte no meu coração, querido, não se distraia. Às vezes eu, irmãos, queria muito, puxa, olha que ministério legal, olha o quanto aquela pessoa prega, olha quanto ele ensina, olha como é que ele consegue entender isso, Jesus. E o Senhor fala no meu coração, cara, guarda o que você tem. Quando eu quiser e se eu quiser, você vai chegar lá. Enquanto isso, guarda o que você tem. Porque daqui a pouco você vai olhar para quem já chegou lá e achar que você é ruim demais para chegar lá um dia, você vai desanimar e vai desistir no meio do caminho. E eu, Senhor, não quero isso de você. Então, irmãos, você já chegou numa medida, guarde ela. Guarde ela. Esconda ela. Não ache que a sua medida é o bastante, que daqui a pouco você pode perder. Então, o Senhor fala da coroa. Guarde para que ninguém tome, roube, pegue a sua coroa. E como eu falei aqui, coroa é um símbolo de autoridade, de governo. Aquele que possui um reino, um sacerdócio. Nós somos chamados a ser sacerdócio real, amém? Nós somos a igreja do Senhor, nós temos autoridade. Temos autoridade sim sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre nossa casa. Nós temos autoridade sobre as pessoas lá fora, usando de autoridade para abençoá-las. Nós temos autoridade dada por parte de Deus a nós. Então quando eu penso, Senhor, alguém pode roubar a minha coroa? Então alguém pode roubar isso de mim? A autoridade que Deus me deu, o governo que Deus me deu sobre a minha casa. Irmãos, todo sacerdote homem que não se posiciona na sua casa, o diabo rouba a sua coroa. Todo marido que não se posiciona como homem na sua casa, o diabo vem e toma a sua coroa. Toda mulher que não entende que ela tem que estar submissa, ela não tem que fazer o que o homem tem que fazer, o diabo vai lá e toma a coroa dela.
Amém? Sabe? Aleluia. Paulo nos ensina que o homem é a glória de Deus, e a mulher é a glória do seu marido. Amém? Se eu deixo de me posicionar como homem de Deus, o diabo vem e rouba a glória de Deus na minha vida. E como mulher, se eu deixo de me posicionar como mulher na minha casa, como esposa, como mãe, o diabo vem e rouba a glória que seria do marido sobre a minha vida. Por favor, entenda isso. Se os filhos deixarem de obedecer aos seus pais, eles perdem a autoridade que têm diante de outros, diante do próprio inimigo. Então toda hora que eu me posicionar errado, eu posso perder aquilo que Deus me deu, eu posso perder a autoridade que o Senhor me deu. Então eu preciso atentar. Só que, irmãos, por favor, observe isso. Um rei, irmãos, não deixa de ser rei por roubar essa coroa. Ele vai lá e manda fazer outro. Amém? Então nós precisamos entender isso. Do que está tratando esse texto? Um rei perde o seu reinado quando roubarem a sua rainha, por exemplo, quando roubarem os seus filhos, quando roubarem o seu povo, o seu trono. Então é disso que o texto está falando. Ele não está falando de um objeto, ele está falando dos bens que você tem. Quando o diabo roubar a sua esposa de você, se o diabo roubar os seus filhos de você, os ministérios que você tem de você, então a sua coroa será perdida. Amém, queridos? Então é isso que eu preciso guardar, é isso que eu preciso proteger, irmão. Que esse ano 2020, daqui para frente, entenda isso. Eu preciso guardar, eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger o que Deus me deu. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu não posso continuar vivendo uma vida sem regras diante de Deus, sem ter um devocional com Deus como homem da minha casa. Quantas vezes o Senhor me cobra, hein, cara, ora para a tua esposa, ora para o teu filho, põe a mão sobre ele. Eu bato nessa tecla, irmãos, porque é o mínimo que um homem tem que fazer na sua casa. Quando eu deixo de fazer isso, eu paro de protegê-los. Alguém está me entendendo aqui? Se eu parar de ter uma busca em Deus, eu perco o meu ministério. Eu não vou ter nada para pregar, para ensinar ninguém. Se tem palavras vazias, ditas ao vento, ninguém vai entender nada, ninguém vai ser edificado por nada, ninguém vai ser salvo se eu não guardar o meu ministério. E o meu ministério não é guardado quando eu prego, é guardado quando eu estou no secreto com Ele. Porque deste lugar depende de todas as coisas, irmãos. Por isso eu peço a você, esconda seu emprego em Deus, esconda sua casa nele, guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Roubar a minha esposa, roubar meu marido, não. Você deixou levá-los, porque você se distraiu. Sabe, irmãos, falando sobre esse assunto, a Bíblia nos diz que o que Deus uniu não separe quem? O homem. Por que ele fala isso? Porque Deus não tem o menor interesse em separar, amém? Se o seu casamento foi Ele que deu, alguém só vai destruí-lo se você não guardá-lo, se você não tomar atitude. Quantas vezes a gente ouve histórias de casais que estão já se desentendendo muito, mas nenhum toma atitude. Quer saber? Eu vou parar de brigar e vou começar a orar, nem que seja sozinho. Eu vou guardar a minha esposa. Mas ela não entende, ela vai falar mal, ela não vai querer orar com você. Não, mas eu vou, porque eu vou me posicionar. Eu preciso guardar a minha casa. Eu não tenho dinheiro mais, Senhor. Meu dinheiro vai tudo nas contas, mal consigo dizimar. Cara, você não guardou a sua vida financeira. E como é que a gente guarda a nossa vida financeira, irmão? Sabendo que eu preciso depender de Deus para ela. Eu preciso dar sim obediência a Ele, através do meu dízimo, através de oferta, através de um coração generoso, através de uma primícia. Eu preciso entender essas coisas. Assim eu guardo a minha vida financeira, semeando na vida de outros. Então tudo está aqui, irmãos, para nós. Tudo. Como eu guardo os meus filhos, educando eles no caminho do Senhor, sendo modelo, sendo exemplo para eles. Amém? Eu guardo eles. A Bíblia diz, ensine eles desde pequeno, quando crescerem não vão se desviar. Então os filhos crescem e se desviam. A culpa é de quem, irmãos? É da escola? A culpa é de quem? Porque eles olham na TV? Não, é porque desde pequenos não tiveram a presença de um pai e de uma mãe ensinando o caminho. Então a culpa não é dos outros, às vezes é nós de não guardarmos nossa casa. Então eu quero clamar aqui nessa noite, você que está me ouvindo, para que no ano de 2020 você guarde o que você tem. Esconda sua família em Deus,
seu emprego em Deus, seu ministério em Deus, seus dons, seus talentos, use para a glória dele, entenda que é ele que faz, impõe as mãos sim, Deus te deu, ele não toma de volta, ele diz que aquilo que ele dá, ele não toma de volta quando se trata de dons, de talentos, então use em nome de Jesus, talvez esteja apagado, mas não morreu, impõe as mãos sobre as pessoas para curá-las, para libertá-las de escravidão. E no versículo 12 e 13, para encerrar, ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, se você entender essa verdade que eu estou dizendo para vocês hoje, se você a partir de hoje decidir guardar o que você tem em Deus, no Senhor, você vai se tornar uma coluna. O que significa? Aquele ou aquela que sustentará o santuário, a obra de Deus. Em outras palavras, bem resumido, bem claro, você será uma referência para aqueles que estiverem ao seu redor. Você sustentará pessoas, sustentará ministérios, você sustentará a casa de Deus, você será uma coluna forte. Ninguém vai derrubar você, ninguém vai fazer você desmoronar, porque Deus vai te fazer uma coluna. Se você entender que seus filhos têm que ser guardados, seu ministério tem que ser guardado, Deus vai fazer de você a partir deste ano uma coluna em todo lugar onde você estiver. Sabe, irmãos, talvez no seu emprego as pessoas são mundanas, mas elas vão ver em você um alicerce forte para elas vão ver em você uma coluna forte, alguém que não desanima, que nunca está para baixo, alguém que está sempre sorrindo, sempre feliz, sempre firme, mesmo que talvez as notícias não sejam tão boas no seu emprego, seja uma coluna naquele lugar. Guarda o que você tem. Os caras vão querer, cara, eu não aguento mais, e você vai dizer, não, cara, vamos lá, segue adiante, vai melhorar, eu creio, meu Deus, vai melhorar, as coisas vão acontecer nesse lugar. Seus filhos talvez estejam querendo desanimar da fé, não, filho, olha para mim, eu não estou desanimando, eu continuo crendo em Deus. Talvez seu marido, sua esposa não esteja buscando tanto, você vai chegar e ser uma coluna diante da sua casa e vai dizer, ei, eu não vou desanimar, eu não vou deixar de dobrar os meus joelhos, porque eu e a minha casa, vamos sim servir o Senhor, porque eu sou aqui hoje uma coluna forte, eu sou o vencedor. Eu não estou dando uma palavra motivacional, irmãos, eu estou dando uma verdade para você viver este ano. Guarde o que você tem, olhe para onde Deus te tirou, olhe quem você é hoje, guarda isso, guarda isso. Provérbios diz que não há sabedoria em olhar para trás, comparando com o que você vive hoje. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes você está casado e está lembrando de uma namorada que você teve lá atrás, e aí você pensa, poxa, era melhor. Não há sabedoria nisso, não há graça de Deus nisso. Guarda o que você tem hoje, guarda o que você tem agora, guarda os seus filhos. Não são, mas eles não são de Deus, guarda eles, esconda eles no Senhor. Eu não sei onde meu filho está todo sábado de noite, guarda ele em oração. Quantas mães ficam horas e horas orando até que eles cheguem em casa, mas meu filho não mora mais comigo, guarda ele em oração, guarda ele em oração. Por quê? Porque Deus te deu uma coroa no dia que você entendeu que você é filha e filho dele. Deus te deu uma coroa no dia que você disse, eu a partir de hoje faço parte da família, do corpo de Cristo Jesus. Então use de autoridade para guardar a sua casa, a sua família. A partir deste ano, irmãos, em nome de Jesus, mais do que nunca, guarde o que você tem. Amém? Para que você grave isso em nome de Jesus. Repita comigo. Este ano eu vou guardar o que eu tenho. Mais uma vez, a partir deste ano eu vou guardar o que eu tenho. Por último, a partir deste ano, eu vou guardar o que eu tenho. Em nome de Jesus. Lembre agora do que você tem, queridos. Feche seus olhos por um momento. O que Deus te deu? O que Ele já te deu? O que você tem hoje? Você tem um ministério? Você tem uma casa, você tem bens, tem imóveis, você tem uma família, você tem uma empresa. O que você tem agora? O que você tem? Você já tem filhos?
Ou quem sabe você tem apenas uma promessa. Talvez você apenas tenha uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, que talvez nem sequer sombra de chance de oportunidade de acontecer existe. Mas se Deus te deu uma palavra, você tem uma palavra. Portanto, guarde o que você tem. Eu pergunto, você tem fé para ver que verá sua família salva? Você tem fé o bastante para ver seus filhos sentados ao seu lado agora aí no seu lugar? Você tem fé para ver seu marido e sua esposa serem o esposo e a esposa dos seus sonhos? Você tem fé para ver seu ministério fluindo e alcançando gerações? Por favor, seja sincero. Você tem fé para ver você fluindo em todo ambiente onde você estiver? Você tem fé para ver você prosperando no seu trabalho? Será que você tem fé para ver o marido, a esposa que você tanto sonhou, Deus te apresentando ele ou ela ainda este ano? Você tem fé, irmão? Guarda o que você tem. Guarda essa fé. Não deixe que ninguém roube isso de você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por aquilo que eles têm. Eu oro por essa verdade, Pai, sendo gravada em seus corações. Eu oro, Deus, Pai, que o Senhor gere neles certeza de que, se guardarem o que eles têm, ninguém pode roubar. Se uma porta aberta pelo Senhor, ninguém pode fechar. E se uma porta fechada pelo Senhor, ninguém pode abrir. Então o que o Senhor nos deu, ninguém pode roubar. Aquilo que o Senhor nos deu, que nós guardamos, ninguém pode roubar. Havia um homem que tinha tanta glória e tanta riqueza, tinha tudo, mas um dia ele recebeu uma palavra do pai dele: você precisa deixar isso um pouco de lado para fazer algo maior. Você precisa se humilhar. Você precisa se tornar servo. Você precisa padecer dores, sofrimento. Você vai ser abandonado pelas pessoas, traído por aqueles que mais perto estiveram de você. Mas você vai precisar ir até o fim. E este filho aceitou esta palavra. Ele se tornou servo. Ele se humilhou até o fim. E em uma noite de aflição tão grande que ele não suportava mais, de tanto opressão que estava vivendo, ele falou ao seu pai: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que ninguém pode me tirar a vida, mas eu decido dar ela. Porque aqueles que você me deu só encontrarão você se eu der a minha vida. Por isso ainda hoje eu decido ir até o fim. Eu decido dar a minha vida. Eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha de morrer por amor àqueles que carecem da sua misericórdia. E ele foi até o fim, irmãos. Ele guardou aquilo que foi dado a ele. Ele guardou o seu propósito. Ele guardou o seu propósito e não desistiu, nos deixando o exemplo
Eu estou morrendo para você ter vida. Eu estou morrendo para você ter esperança. Eu estou morrendo para você se alegrar. Eu estou morrendo para você ter realmente uma vida verdadeira. Eu estou morrendo aqui agora, padecendo aqui, sendo abandonado aqui, para que você saiba que eu nunca te abandonarei. Eu estou morrendo aqui para que você seja curado. Eu estou doando o meu sangue aqui, para que através do meu sangue você seja salvo. Eu estou fazendo isso. Agora guarde o que eu estou te dando. Guarde o que eu estou fazendo por você. Não me negue, não me abandone. O maior dom de Deus para você foi a vida. O maior prazer é estar com Ele. A maior bênção e vitória é ter o dom da vida. A maior glória que Deus te deu é uma eternidade com Ele. Por isso, acima de tudo, guarde o que Deus